diretoria tenta trazer ainda alguns reforços, mas dentro de campo a bola rola e o Inter joga em Caxias 10 da noite pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. Sérgio Boas. Nando, hoje pela manhã o Dunga realizou um treinamento, não deu assim indícios de time do Internacional que irá utilizar lá em Caxias do Sul amanhã contra o América Mineiro. O Jorge Henrique, gripado, não treinou, e estou me valendo até do noticiário do Felipe Gamba pela manhã, que cogitou, né, até por algumas informações, mas a gente repete que o treinamento não deu assim indicativos do time que o Dunga irá colocar em campo, uma possibilidade de ter Ayrton, Williams, Josimar, né, formando esse meio-campo junto com o D'Alessandro. Ayrton, Williams e Josimar. Isso, porque o Josimar tem se apresentado bem à frente, né? Com o D'Alessandro, e aí o Diego Forlan e o Rafael Moura, porque o Dunga ficou satisfeito com o desempenho do Rafael Moura e assim retornaria o atacante de referência, desempenho contra o Vasco da Gama. Atrás, Muriel, Gabriel, Índio, Juan e Kleber. Uma possibilidade de formação para amanhã. O Dátulo ainda não. O Dátulo deverá ficar no banco de reservas. Agora o Dátulo no final do jogo disse que tinha que buscar a sua melhor condição. Né? Talvez ele mesmo reconheça que não está legal para jogar ainda, né? Pelo menos não está nas suas melhores condições para começar jogando. Nando, agora à tarde houve a apresentação oficial do meio-campista Alan Patrick, o meia Alan Patrick, e em seguida a gente vai colocar o Alan Patrick, mas antes o Luiz César Soto de Moura, diretor de futebol do Inter, confirmando que hoje à tarde o Vinícius Prates, procurador do Damião, empresário do Damião, apresentou a proposta de 18 milhões de euros do Napoli pela contratação do atacante. Só que com esse 18 milhões de euros, o Internacional não venderá Leandro Damião. Vamos saber agora do Luiz César Soto de Moura se ele confirma esta proposta, se o Inter realmente já rejeitou. Exatamente, a proposta foi essa, o Inter disse não. Esse é um valor que é considerado insuficiente para começar qualquer tipo de negociação. Hoje o Inter tem mais tranquilidade para negociar, tendo em vista que vendeu o Fred recentemente? Sem dúvida nenhuma. Embora esses valores dessas negociações eles não entrem à vista, né? Eles normalmente são valores que são fracionados em parcelas, geralmente parcelas semestrais. Então, mas de toda maneira já tem algum ingresso de recursos no curto prazo. E esse ingresso de recursos já nos coloca numa outra posição e não nos torna tão suscetíveis a qualquer tipo de proposta. Quanto vale, na sua avaliação, Leandro Damião? Eu acho que esse é um jogador para estar se falando em 30 milhões de euros. Né? É só uma questão de mercado. Né? E eu tomo como base o fato de que o Fernando do Grêmio saiu por algo que se noticia como em torno de 15. O Fred saiu por um valor semelhante a esse. É claro que para o Internacional saiu foi muito melhor, porque o Internacional acabou resistindo àquela venda, e isso fez com que os demais envolvidos fizessem concessões para o Internacional. Então a venda do Fred representou para o Inter alguma coisa perto de 20 milhões de euros. Então se o Fred sai por esse valor, se o Fernando sai por esse valor, evidentemente que o Leandro Damião tem que ser um valor muito superior a esse. É um jogador que mais reconhecido, goleador do torneio olímpico de futebol, um jogador que tem o interesse de clubes europeus já há alguns anos, né? E é um jogador da seleção brasileira. Doutor Luiz César, hoje pela manhã o Dunga fez uma previsão de que o Alan Patrick deve ser utilizado num prazo de 1 mês. Será que dá para ser abreviado esse prazo? Em que condições ele chega? Ele até falava ali conosco, em uma semana e pouco estará bem. Eu acho que do ponto de vista, considerando a ciência, né, a avaliação médica, a avaliação fisiológica que foi feita sobre esse jogador, ele apresentou parâmetros muito bons, nos mesmos níveis dos nossos jogadores que retornaram desse período tiveram de 10 dias, né? Então ele chegou no mesmo padrão dos nossos jogadores com essa condição. Ou seja, ele veio com parâmetros fisiológicos muito bons, com parâmetros médicos muito bons, e aí é uma questão de avaliar do ponto de vista de preparação física. Aí eu não posso me manifestar, e imagino que o treinador estivesse se referindo à questão assim, de estar em condição de jogar
integrado ao grupo, adaptado ao modelo de jogo do Internacional, adaptado aos esquemas táticos que o treinador costuma usar. E foi bem isso. O Dunga quis se referir ao prazo de um jogador que vem da Europa, normalmente aproximado de um mês para estar em campo. É o caso do Alan Patrick, né? O Alan Patrick, depois a gente vai ouvi-lo, né? Mas o Alan Patrick está otimista e o Dr. Luiz César também. Esse jogador vem num bom linear físico. Mas normalmente um jogador que vem de fora, foi isso que o Dunga quis colocar, leva aproximadamente um mês para atuar. Então é isso, Nando. Daqui a pouco a gente volta com mais Inter aí, ouvindo o Alan Patrick, hoje apresentado de forma oficial como novo reforço do Inter. Inclusive já tem o vídeo lá no site da Rádio Gaúcha com o Alan Patrick. Valeu. Obrigado, Sérgio Boas. Já está aqui no site da Rádio Gaúcha. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul